Toda semana eu procuro trazer para nós uma palavra que possa nos ajudar a viver e lidar com a nossa vida diária, né? As nossas inquietações, os nossos medos, as nossas dúvidas, lidar com as dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia. E para isso a gente se volta para a palavra de Deus, para as suas promessas, para os seus princípios, de modo que a gente possa viver uma vida plena. Mas, mesmo que a gente tivesse todos os nossos problemas resolvidos e todas as nossas questões resolvidas, ainda assim a gente não teria plenitude na nossa vida se a gente estivesse fora do centro da vontade de Deus. E Jesus deixou muito claro o que Ele esperava de nós, o que Ele queria que nós fizéssemos. E nós fomos criados, gente, com um propósito. Nós fomos criados para cumprir uma missão. E se nós não entendermos qual é essa missão de Jesus para a nossa vida, nós sempre vamos ficar aquém daquilo que nós gostaríamos de ser ou de fazer. Sempre vai ter um sentimento de vazio, um sentimento de insatisfação. Porque se a gente não cumpre o nosso propósito, vai ficar faltando alguma coisa na nossa vida. Jesus deixou para transmitir a sua missão mais importante como a última coisa que Ele falasse para os seus discípulos. E esse texto que eu quero ler para você, que está lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus aqui nos dá uma ordem, Ele nos dá um método de como fazer, de como executar essa ordem, e nos dá uma promessa. E eu quero falar a respeito dessas três coisas hoje. Mas antes eu quero dizer o seguinte, que quando a gente olha para uma ordem, um mandamento, muitas vezes a gente enxerga esse mandamento como alguma coisa restritiva, não é? Como alguma coisa que vai tolir a nossa liberdade, vai impedir a gente de fazer alguma coisa que a gente quer. Mas muitas vezes, talvez na maioria das vezes, a gente tem a nossa visão, ou a nossa percepção distorcida a respeito daquilo que de fato é bom para nós. Distorcida a respeito daquilo que realmente vai trazer alegria e paz para nós. E para isso eu quero usar um exemplo muito simples. Imagina um peixe dentro de um aquário. O peixe dentro do aquário talvez sonhe em sair do aquário e viver livre, né? Sentar no sofá que ele vê de dentro do aquário, sentar naquela mesa de café que fica no meio da sala, né? Ou ficar mais perto da televisão. Acontece que o aquário não é simplesmente um lugar que restringe a liberdade do peixe. O aquário é um lugar onde o peixe está em segurança. Se ele sai dali, ele morre. E muitas vezes a gente só enxerga os mandamentos do Senhor como alguma coisa que vai restringir a nossa liberdade. Quando, na verdade, os mandamentos do Senhor, a lei de Deus, nos protege. É a maneira de Deus mostrar o seu amor e o seu cuidado para conosco. Porque os mandamentos do Senhor carregam em si aquilo que o Senhor é. Deus é bom, Deus é justo e Deus é perfeito. Portanto, os seus mandamentos são bons, justos e perfeitos. Deus não acordou um dia pensando assim, o que eu vou fazer para impedir que essas pessoas sejam felizes? Deixa eu criar algumas regras aí que vão impedir que essas pessoas sejam felizes. Tem gente que acha que é fácil de definir o que é pecado. Eu ouvi essa semana alguém falando assim, não, é fácil saber o que é pecado. Se é bom, é pecado. Se me dá prazer, é pecado. Quão errado uma pessoa está quando pensa alguma coisa a respeito disso? Pensa assim. Na verdade, quando Deus estabelece a sua lei, Ele está nos protegendo, Ele está criando mecanismos para que nós possamos viver plenamente. É a maneira de Deus nos colocar num lugar seguro, onde nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos para viver plenamente. Conseguirmos viver na plenitude daquilo que o Senhor planejou para nós. Deus não é um Deus mau, Deus é um Deus bom. Deus não acordou tentando impedir que a gente fosse feliz e tivesse prazer, muito pelo contrário. Ele quer que nós tenhamos o prazer que de fato vai trazer plenitude para nós. E é por isso que nós precisamos enxergar para as leis e para os mandamentos do Senhor como algo bom e positivo para nós.
Jesus, antes de ser elevado aos céus, antes de deixar a terra, ele dá a sua última instrução para os seus discípulos, que é exatamente isso: ide pregar o evangelho e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Lembre-se que Jesus passou todo o seu tempo de ministério, 3 anos e meio de ministério, com alguns homens, 12 homens que ele separou, para ensinar, para mostrar, para moldar esses homens, para que eles fossem modelo para treinar e mudar outros. E se você conhece um pouquinho de Bíblia, você vai saber que esses homens não eram homens perfeitos. Pelo contrário, eram homens imperfeitos, limitados, incapazes de muitas coisas, cheios de pecados, cheios de dificuldades, cheios de inseguranças emocionais, cheios de motivações erradas que precisaram ser trabalhadas pelo Senhor, para que eles pudessem se tornar homens cheios do Espírito Santo, para que assim pudessem, de fato, discipular outras pessoas. Quando Jesus fala assim, vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês, isso inclui, inclusive, a ordem de fazer outros discípulos. Então não existe ninguém que esteja isento deste chamado de fazer discípulos. Talvez você esteja aqui pensando assim, não, mas eu sou muito jovem ainda para fazer discípulos. Ou talvez você pense assim, não, eu já estou muito velho, eu já passei da idade de fazer discípulo. Ou então você pensa assim, não, agora não é a hora, porque agora é a hora de eu cuidar da minha família, da minha carreira. Eu preciso estudar, eu preciso alcançar coisas, conquistar coisas. Ou você pensa assim, não, eu não tenho os recursos necessários, eu não tenho a capacidade, eu não tenho o conhecimento, eu não tenho as habilidades, eu não tenho os dons. Tudo isso é bobagem. Tudo isso são desculpas. Tem um ditado que diz que quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa, não é assim? Então, quando Jesus nos dá essa ordem, ele está dando uma ordem e ele deixa claro que o método é fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa que o Pai e o Filho e o Espírito Santo fazem parte daqueles que fazem parte daquilo que vai nos capacitar a cumprir a ordem de Jesus. Jesus nos chamou para fazer discípulos. E fazer discípulos é muito mais do que simplesmente contar para alguém a respeito de uma religião. É mais do que simplesmente eu contar para as pessoas, ou dizer para as pessoas o que elas podem ou o que não podem fazer. O que é permitido e o que não é permitido. O que elas vão alcançar ou o que não vão alcançar. Muitos de nós viemos aqui com as nossas questões, com as nossas dúvidas, com os nossos medos, buscando um conforto espiritual talvez, buscando uma resposta, buscando conhecer pessoas que possam nos ajudar a viver a vida cristã. Mas muito mais do que isso, nós nos reunimos aqui para sermos treinados, a nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. E não só isso, assim nos tornarmos aptos a fazer outras pessoas mais parecidas com Jesus também. A boa notícia, gente, é que nós podemos ser transformados pelo poder de Jesus, porque fomos batizados em nome do Pai, aquele que bolou todo esse plano. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus pensou na maneira de trazer a cada um de nós de volta para Ele. Fomos batizados em nome do Pai, mas também fomos batizados em nome do Filho, que é aquele que se deu por nós, que encarnou, que se fez homem, que assumiu a forma humana, que sofreu, que morreu na cruz, mas ressuscitou, para que nós pudéssemos, junto com Ele, morrermos e sermos ressuscitados também. Mas também fomos batizados pelo Espírito Santo, que nos dá o poder e a autoridade, aquele que nos sela. Jesus falou que o Espírito Santo estaria conosco, mas não só isso, ele estaria dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de você a partir do momento em que você reconhece Jesus como seu Salvador. O Espírito Santo foi dado graciosamente para você, para que você fosse transformado de dentro para fora. Eu li uma frase ontem, que diz o seguinte, que a religião muda rotinas, mas o encontro com Jesus muda pessoas. Eu não quero uma igreja de pessoas que tiveram as suas rotinas modificadas.
que deixaram de fazer certas coisas simplesmente para se adequarem a um contexto religioso. O Senhor espera que nós sejamos uma igreja de pessoas completamente transformadas de dentro para fora, cujas prioridades foram mudadas, cujos amores, aquilo que a gente ama, tenha sido transformado. A gente não vive mais, uma pessoa que teve um encontro com Jesus não vive mais pelo que sente. O que a gente ouve falar hoje é que você deve viver o que você está sentindo. Você tem que se sentir bem, você tem que se sentir feliz, você tem que fazer bem para o que você está sentindo. Você tem que fazer aquilo que te agrada. Mas como eu falei, muitas vezes, talvez a maioria das vezes, o nosso sentimento é enganoso. Porque hoje a gente sente de um jeito, amanhã a gente sente de outro. Se você comer demais, você vai ficar meio enjoado e talvez comece a não gostar daquilo que você gostava. Nós somos muito vulneráveis, muito frágeis no nosso sentimento. Por isso a gente não pode viver do jeito que a gente sente, pelo que nós sentimos. Nós temos que viver por alguma coisa que não muda. E o que não muda é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser aquilo que vai determinar a nossa identidade, aquilo que nós somos e pelo que vivemos. Amarmos ao Senhor é que vai nos transformar em alguém que vive do jeito que o Senhor quer. Não é por fora, gente, é de dentro para fora. Então, a ordem de Jesus é de fazer discípulos. E fazer discípulos inclui que significa gastar tempo com pessoas. Como eu falei, não é jogar para elas uma lista de regras do que pode e que não pode. E Jesus disse que a gente deve fazer discípulos, mas também ensinar a cada um a guardar tudo que ele havia nos ensinado. O que Jesus está falando? Olha, eu dei um monte de mandamentos para vocês, e agora você vai andar com as pessoas, vai viver com elas, vai abrir a sua vida para as pessoas, trazê-las para perto e mostrar como viver cada um desses mandamentos. Como viver no dia a dia, como lidar com cada questão do seu dia a dia. Quando você tiver uma provação, como é que você vai lidar com aquela provação? Quando você estiver numa encruzilhada e não souber o que fazer, como que você vai agir em face à palavra de Deus, em face aos mandamentos que o Senhor tem para nós? Sabe, a gente precisa entender que nós somos chamados com um propósito. A nossa vida tem um propósito. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos fez um povo diferente, escolhido, separado, santo, sacerdócio real. Sacerdócio, gente, significa alguém que intercede diante de Deus pelos homens, que traz a palavra de Deus para os homens. É aquele que fica no meio do caminho. Nós fomos chamados para pegar as pessoas que não conhecem a Deus pela mão e levá-las até as mãos do Senhor. Nós somos chamados para manifestar as virtudes de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos esse chamado. Portanto, nós precisamos entender que se a gente não cumprir esse chamado, vai ficar sempre um vazio. Por mais que você tenha, por mais que você conquiste, a gente vai ficar sentindo que falta alguma coisa. E a gente só vai ser pleno e feliz quando a gente cumprir o nosso propósito, que é fazer discípulos. Que é falar para as pessoas a respeito do amor de Deus, falar para as pessoas a respeito daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Falar para as pessoas que quando a gente estava doente, a gente tinha esperança da cura no Senhor. Quando a gente estava com medo, a gente sabia que o Senhor estava conosco e nos sustentando. Quando a gente estava na dúvida, a gente tinha alguém que era o nosso conselheiro. Quando a gente estava sem nada, a gente podia clamar para um Deus que tinha provisão para nós. O Senhor nos chama para sermos diferentes e trazermos isso. E Jesus dá essa última ordem, porque era a mais importante. E ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso tem algumas conotações importantes. A primeira é que Jesus não está dando uma grande sugestão. Ele não está falando assim: se você achar que está tudo bem, se você tiver tempo na tua agenda, você vai fazer isso. Não. Jesus falou assim: olha, essa é a ordem mais importante. Vocês vão sair daqui e vão fazer discípulos. Vão contar para as pessoas aquilo
que eu fiz por vocês e trazê-las para o reino de Deus. Vocês vão implantar o reino de Deus. Se Jesus tem toda a autoridade, não cabe a nós decidirmos ou não se vamos fazer. É um chamado para nós. Mas também o fato dele ter toda a autoridade significa que nada pode nos resistir. Ele fala assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, por causa disso, porque eu tenho toda a autoridade e estou mandando vocês irem. Vocês vão poder ir e vocês vão ser capacitados pela autoridade que eu tenho. A grande ordem de Jesus é que nós devemos sair da onde estamos e ir ao encontro daqueles que não conhecem Jesus ainda. Como eu falei, talvez você pense assim: mas eu sou muito novo ainda. Ou então eu já sou muito velho, já passou meu tempo. Não existe tempo. Hoje é o tempo de fazer conhecido aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor colocou em você dons e talentos, recursos especiais nas suas mãos. Sabe o que é um recurso especial? Pessoas que só você tem acesso, sabia? Tem gente que eu não tenho acesso, mas o Natanael tem. Ele fala com pessoas que eu sou incapaz de falar. O Ricardo fala com pessoas que eu não tenho acesso. A Rita fala com pessoas que só ela tem acesso. Esses são recursos especiais dados a cada um de nós, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Você tem habilidades que só você tem. Você tem um jeitinho de falar que vai alcançar algumas pessoas que só você pode alcançar. Tem pessoas que só vão se abrir para você, porque gostam de você, acham você simpático, acham você legal. Vai ter gente que não te suporta, mas tem gente que ama você. E essas pessoas foram as pessoas que Deus colocou para você alcançar. Você percebe? A gente não pode perder essa oportunidade. E quando a gente vê o poder de Deus transformando pessoas através da nossa vida, de pessoas imperfeitas, incapazes, limitadas, cheias de defeitos e pecados como eu e você, a gente pode sentir o amor de Deus, não só pelas pessoas, mas por nós também, por usar as nossas vidas. Então, a ordem de Jesus é que a gente vá e faça discípulos de verdade. Gaste tempo com pessoas. Ouça as pessoas. Fale daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Discipulado envolve relacionamento, envolve compartilhar a vida, falar das suas dificuldades, ouvir as dificuldades das pessoas e apontar para Jesus como resposta de cada uma dessas coisas. Discipulado significa a gente abrir mão das nossas vontades. Jesus disse assim, lá em Mateus 16, versos 24 a 26, assim, ele diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A primeira coisa que está implícita no discipulado, em seguir a Jesus, é negar-se a si mesmo. Quando eu desejo seguir a Jesus, e todos nós fomos chamados a seguir a Jesus, a primeira coisa que eu preciso fazer é falar assim: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus nos chama a tomar sobre nós o seu fardo. É andar com Ele. É ir para onde Ele vai. É fazer a sua vontade. Quando eu me coloco debaixo do fardo de Jesus, eu passo a não decidir mais para onde eu vou. Não fazer mais a minha vontade. Não fazer mais aquilo que eu quero. Não buscar mais a minha felicidade, mas buscar fazer e agradar aquele que me salvou. E uma coisa que as pessoas entendem errado é o seguinte: as pessoas acham que a gente obedece para ser salvo. Que a gente vai obedecer, e se a gente obedecer o suficiente, o Senhor vai nos salvar. Entendeu tudo errado. Não é assim. É justamente o contrário. É porque nós fomos salvos, porque o Senhor nos encontrou e decidiu, pela sua graça, nos trazer para perto dEle. Como resposta àquilo que Ele fez, é que nós servimos a Ele com alegria. Não é um fardo: eu tenho que obedecer a Deus. Não, eu obedeço porque eu amo, porque eu vejo nele o seu amor. Então a minha resposta para Ele é fazer: Senhor, o que eu posso fazer para te agradar? Quando você ama de fato alguém, você quer fazer aquilo que aquela pessoa gosta, não é assim? Quando você sabe que a outra pessoa gosta de chocolate, o que você vai comprar para ela? Chocolate, não é? Para agradar a outra pessoa. É a mesma coisa com o Senhor.
Porque Ele nos amou, porque Ele fez por nós, a nossa resposta para Ele é a nossa obediência. Jesus falou assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O Senhor nos chama a nos negarmos a nós mesmos, as nossas vontades, a fazer das prioridades de Deus as nossas prioridades, não as nossas. Não o que a gente quer, mas o que Ele quer. Então o primeiro passo é negar-se a si mesmo. E aí Ele diz: tome a sua cruz e siga-me dia a dia. Seguir a Jesus é uma decisão diária de amor, de resposta. Assim como é o amor. O amor por alguém é uma decisão todo dia a gente toma. Amar alguém significa todos os dias eu decidi fazer algo de bom para outra pessoa. Jesus nos chama a tomar a cruz todos os dias, dia a dia. Decidir novamente, me converter todos os dias, mudar na direção do Senhor, voltar para o Senhor todos os dias. E é isso que vai nos levar a ter uma vida que mostre o poder de Deus para as pessoas. Uma vida cheia de poder. É uma vida em que nós decidimos servir ao Senhor todos os dias. O discípulo precisa tomar a sua cruz dia após dia. E como eu disse, Jesus nos diz que a gente deve batizar as pessoas. Batizar as pessoas significa uma declaração pública daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Mostrar para as pessoas, reconhecer, falar para todo mundo o que o Senhor fez. Eu morri e ressuscitei. A minha vida não é mais como era antes, ela foi transformada. O batismo implica em transformação. É alguma coisa rápida. Quando a gente batiza alguém, ela entra e sai da água. Mas aquele instante produz, no reino espiritual, uma mudança profunda na nossa vida. Uma transformação profunda na nossa vida. É isso que o Senhor promove em nós. E essa transformação acontece por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então a gente está completamente amparado. A nossa obra não é feita pela nossa força, gente. É o Senhor quem faz. Nós fazemos e batizamos em nome de Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O Senhor transforma as nossas vidas. Ele nos dá essa autoridade para pregarmos o Evangelho, batizarmos as pessoas e tornarmos essas pessoas em discípulos. Pessoas que decidem negar-se a si mesmo e andar com Jesus. A fazer as coisas do jeito de Jesus. A abrir mão das suas vontades, do seu jeitinho. Sabe, as pessoas dizem assim: eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu tenho o meu jeito de servir a Deus. Cada um tem o seu jeito. Eu acho que é uma boa intenção até. Mas sabia que existe um livro na Bíblia inteiro que é Deus dizendo como Ele quer ser adorado? Em detalhes. O livro de Levítico é um livro que tem detalhes do detalhe do detalhe de como Deus queria ser adorado. Você acha que Deus simplesmente vai aceitar qualquer tipo de adoração? Deus tem um protocolo. E mesmo Jesus disse assim para aquela mulher samaritana: Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Existe o jeito certo de adorar a Deus. E o jeito certo de adorar a Deus está na sua palavra, revelado na sua palavra. Então, eu não posso simplesmente falar assim: eu vou adorar a Deus do meu jeito. Eu adoro a Deus na minha casa. Eu não preciso ir na igreja para adorar a Deus, para servir a Deus. Eu não preciso cumprir esse monte de regras. Eu faço as coisas do meu jeito. Deus conhece o meu coração. Sim, mas Deus estabeleceu protocolos, maneiras que Ele quer que a gente se comporte viva, em comunidade, crescendo uns com os outros, aprendendo uns com os outros a respeito daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Deus tem a maneira para que a gente se relacione com Ele. E para isso Ele nos deu Jesus. Em 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz assim: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Jesus é aquele que nos traz para perto do Senhor. Jesus é aquele que pagou o preço dos nossos pecados. É Ele que abriu um novo e vivo caminho para que a gente pudesse se achegar até a presença do Senhor. E o Senhor nos deu o seu Espírito Santo para que nós pudéssemos ter poder e autoridade para cumprir esse chamado.
Lá em Atos 1:8 diz assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e assim vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você percebe aqui que aqui há o complemento da ordem de Jesus? Ele falou assim: vão ao todo mundo e preguem o Evangelho. Mas esse Evangelho vai ser pregado no poder e na autoridade, no poder recebido pelo Espírito Santo que desceria sobre aquele povo e que está sobre nós hoje. Nós recebemos um poder e uma autoridade especial, sobrenatural da parte de Deus. Pregar o Evangelho não é uma questão técnica de conhecimento intelectual, é uma questão do poder do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, ninguém está limitado. Não depende do que você sabe, não depende daquilo que você estudou, não depende do seu conhecimento, do seu cargo, da sua idade, da sua experiência, da sua posição social. Depende do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Por isso, todos somos chamados a cumprir o propósito de Jesus para a nossa vida. E é isso que vai nos trazer plenitude de vida, cumprir o chamado de Jesus. Mas Jesus termina essa ordem, e ele diz como ele vai fazer, que a gente faça, com uma promessa. E essa é a maior promessa que nós temos. Ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Deus não é um Deus que deu corda no mundo, virou as costas e deixou a gente se virar. Não, o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor está com você agora aqui. O Senhor está com você no seu trabalho. O Senhor está com você na sua faculdade. O Senhor está com você na sua casa. Ele te acompanha, te guarda, te cerca, te capacita, te levanta, te consola, te encoraja. Coloca as palavras na sua boca, te faz lembrar daquilo que você precisa falar. É uma promessa de Jesus. Ele falou que o seu Espírito nos faria lembrar, aqui, iria colocar na nossa boca as palavras que precisaríamos falar. O Senhor está conosco hoje e vai com você aonde você for. Essa é a maior prova do seu amor, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Nessa sua luta, nessa sua dificuldade, quando você está sozinho no seu quarto, deita no travesseiro e não sabe o que fazer, o Senhor prometeu que estaria ali com você. Existe consolo para você ali. O Senhor não nos abandona. E Ele é quem nos dá o poder para vencermos todas as coisas que precisamos fazer. Sabe, Jesus falou assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, façam aquilo que o Senhor mandou vocês fazerem em primeiro lugar. E todas as outras coisas, o pão que você precisa, a roupa que você precisa, o que você vai beber, onde você vai morar, tudo isso vai ser acrescentado. A gente não vive para ter coisas, a gente tem as coisas para fazer a obra do Senhor. Percebe a diferença? A prioridade é fazer a obra de Jesus. E fazendo a obra de Jesus, Ele nos dá todos os recursos que nós precisamos para cumprir o seu chamado. O objetivo da sua vida não é ter um bom trabalho. O objetivo da sua vida é usar o trabalho que você tem para pregar o Evangelho. O objetivo da sua vida não é ter uma boa família. O objetivo da sua vida é que a sua família seja um instrumento de Deus para manifestar a glória de Jesus aonde quer que você esteja. Percebe como isso muda a nossa perspectiva? Nossa perspectiva, inclusive, de sucesso, de que a gente conquistou ou conseguiu alguma coisa. Nosso objetivo é povoar o céu. Nosso chamado é levar pessoas a conhecerem a Jesus. E quando isso acontece de fato, nós somos cheios, nós somos plenos, e o Senhor nos enche de alegria indizível por cumprir o seu chamado. Eu quero terminar essa palavra me lembrando e lendo para você o que diz Romanos capítulo 8. Que corrobora a ideia de que nós jamais seremos separados de Jesus. Romanos 8, 35 a 39 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Em todas as coisas, porém, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus se manifestou para que nós pudéssemos ter a certeza que estamos ancorados no amor de Deus, que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos, que estamos cercados pela presença do Senhor, que o seu Espírito está sobre nós e está dentro de nós. O Senhor nos comprou, nós somos selados pelo Espírito. Selado significa que nós temos aquele selinho de como é que chama aquilo? Não, patrimônio. Isso é coisa antiga, né, gente? Hoje nem existe mais esse tipo de coisa. Né? Como é que é? Placa de inventário. Você é o 001 de Deus, gente. O Senhor tem uma plaquinha que tem o seu nome. Você é propriedade exclusiva de Deus. E Ele está conosco todos os dias. E a nossa resposta para o fato dEle ter nos trazido para perto dEle é proclamarmos as virtudes do Senhor, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é vivendo dessa forma que todas as outras coisas se tornam secundárias, se tornam menos importantes. Não estou dizendo para você que a sua família não é importante, que a sua carreira não é importante. Não, elas são importantes, mas elas são importantes porque elas têm um propósito. Elas não são o fim das coisas, elas são o meio através do qual você vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida, que é encher o céu de pessoas que ainda não conhecem a Jesus. É para que as pessoas que ainda não experimentaram a paz, a alegria, a plenitude que você tem, não porque está tudo bem com a sua vida, mas porque você tem a Jesus. Para que essas pessoas possam experimentar isso também. E trazer honra e glória para o Senhor da glória. O Senhor da glória.